Vamos lá, pessoal. Nós iremos falar uma introdução geral sobre a divisão celular. Vocês estão vendo uma célula aqui, onde nós temos aqui mostrando o mecanismo de divisão geral da divisão celular. Nesse caso aqui, ó, os cromossomos sendo divididos já, então, e sendo feito duas células filhas, né? Então, a visão geral. No caso de células de organismos unicelulares mais primitivos, por exemplo, bactérias, elas vão se reproduzir de uma forma ah, mais primitiva. Então, elas crescem e se separam, crescem e se separam, tá? Se reproduzindo muito rapidamente. É de forma assexuada, tá? Assexuada a reprodução e chamada de fissão binária, tá? Nos organismos multicelulares são diferentes, tá? A reprodução é sexuada. Então, vocês estão vendo aqui na animação, onde eu tenho uma célula que vai se dividir em duas células, tá? Se é sexuada, precisa de quê? De gameta masculino e feminino. Ele está mostrando aqui, ele viu e está dizendo que a célula cresceu. Isso é para quê? Essa reprodução celular? Para o crescimento do organismo e para a reparação de tecidos ou órgãos com defeitos. Então, no nosso crescimento, as células estão se reproduzindo diretamente. No caso aqui, um corte no dedo. Vocês estão vendo esses aglomerados aqui, são células onde no corte do dedo, quando se cortou o dedo, cortou-se o dedo, o que aconteceu? Houve um rompimento, uma perca de célula. O que vai acontecer? O corpo vai produzir novas células para fechar, para haver uma substituição daquele tecido perdido. Os gametas são células sexuais, onde os gametas masculinos são os espermatozoides e os gametas femininos são os óvulos, ou também chamados de ócitos. Vão se juntar e vão formar um zigoto, né? Dentro deles estão que os cromossomos. A pergunta é: o que são cromossomos? Resposta: dentro do núcleo eu tenho que o material genético. Então, o material genético, qual é o nome desse material genético? Ácido desoxirribonucleico que eu falei para vocês, que é chamado de DNA. Muito bem. O DNA, eu tenho bases nitrogenadas, onde essas bases nitrogenadas, juntamente com grupo fosfato e um grupo, um açúcar, uma pentose, vai formar os nucleotídeos. Os nucleotídeos vão constituir o DNA. Mas nesse caso aqui ele está só falando sobre das bases nitrogenadas, onde eu tenho G, que é guanina, T, que é uma base exclusiva do DNA, que é timina, A, adenina e C, citosina. Então eu tenho aqui a codificação de genes no DNA. Olhando no microscópio, o DNA são o que? Essas regiões mais escuras, esses grumos. Então mostra aqui, ó, o DNA. O DNA, ele é formado, ele vai se formar, vai se novelar, enrola, forma cromatina. Olha que lindo, pessoal, a dupla hélice. Vocês sabem que a duplicação do DNA acontece na fase S. De qual fase do ciclo? De interfase. Então ele está mostrando aqui, antes de a célula se duplicar, reproduzir, está acontecendo síntese de DNA. O DNA vai se enovelar, formando o que? O cromossomo. O cromossomo temos aqui duas partes, que é chamado de cromátide. Olha aqui o bracinho dele, ó, e outro braço, cromátides. Cromátides aqui, irmãs, tá? No centro, eu tenho o centrômero. O centrômero, onde vai ser o local de ligação dos fusos mitóticos. Nessa parte aqui, ele está falando, o vídeo está falando, que cada organismo tem um cariótipo, que é o conjunto de cromossomos diferente. Então, no cachorro, eu tenho 78 cromossomos. No cavalo, 64 cromossomos. Nos humanos, 46 cromossomos. Tá? Esses cromossomos, 23, aí ó, humanos. Então eu tenho 23 pares
eu tenho 23 pares. 23 cromossomos que vão vir da mãe e 23 cromossomos que vêm do pai. O último par é o par cromossomo sexual. Olha aí, ó.